E aí, no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do André, falando sobre a coleção do Hobbit de Magic, que saiu agora, alguns spoilers aí. Vamos estar assistindo aqui pela primeira vez o vídeo dele. Não é segredo para ninguém que a coleção de Senhor dos Anéis Contos da Terra-média foi um sucesso. Infelizmente eu não consegui participar dessa coleção, eu comecei a jogar... Na verdade eu nem jogo Magic assim, eu comecei a acompanhar Magic e a colecionar algumas cartas há um ano, eu acho. Tem algumas cartas de Avatar, de Spider-Man. Me pegou muito essas coleções do Universes Beyond, né? Que é essas coleções que tem coisas de outros mundos sem ser do próprio mundo de Magic, né? Atraiu vários usuários, vários clientes novos, né? Como eu mesmo, que mesmo não jogando tanto, ainda comprei para colecionar, para guardar as cartinhas. Absoluto. A coleção, que na época bateu recordes e se tornou a coleção mais vendida de Magic de todos os tempos, foi lançada alguns anos atrás e só foi superada mais recentemente por Final Fantasy. Inclusive, se fica de curiosidade, as 3 coleções mais vendidas da história do Magic foram coleções de Universes Beyond: Final Fantasy, Senhor dos Anéis e Avatar, nessa ordem. Vocês podem ver aí o Universos Beyond, né? Ele tem uma força muito grande e eu vejo assim, não me considero muito da comunidade, né? Eu vejo que é uma porta de entrada para muita gente que não é do Magic conhecer o Magic, né? Então muita gente fala mal, que eu entendo que muitas vezes é porque as cartas às vezes não são boas de serem jogadas, né? É muito bom ter essas cartas para que novas pessoas possam conhecer e entrar no mundo de Magic. Quando O Senhor dos Anéis saiu originalmente, nós não sabíamos se a possível continuação se chamaria Senhor dos Anéis 2, Hobbit, Silmarillion. Nós não sabíamos exatamente para qual caminho eles iriam seguir, mas a gente tinha uma vaga convicção de que nós teríamos sim uma continuação, porque vendeu muito. E por mais que tenha sido sim uma coleção muito bem sucedida, ela gerou bastante debate na época e foi até certo nível uma coleção controversa. Isso porque, primeiramente, não era uma coleção válida no Standard. Então, você não tinha em Senhor dos Anéis uma coleção regular do formato padrão. Ela era válida no Commander, no Modern, no Legacy, no Pauper, mas não era uma coleção do Standard. Ao mesmo tempo, apesar de não ser Standard, ela veio ao Magic Arena, então para você jogar com as cartas Senhor dos Anéis, você tinha que jogar com elas no Alchemy, no Brawl e em outros formatos. Enfim, não parecia fazer sentido. A coleção teve também... Isso até é uma coisa que pra mim, quando eu entrei, né, eu ainda joguei um pouquinho do Magic Arena. E, tipo, eu tentei ir atrás das cartas do Senhor dos Anéis. Ela tem lá, só que ela, como ele disse, né, não funciona no stand. Você tem que jogar em outros formatos pra você conseguir jogar com elas, né? Isso é bem paia, né? Tem algo que a Wizards fez meio que pela primeira vez, entre aspas, que foi o bilhete premiado do Willy Wonka, né? Eles colocaram uma cópia da carta mais cobiçada da coleção, ou um anel, né? O The One Ring, meio que solto no meio de algum booster. E essa carta foi, em Isso é algum legal. momento, aberta por um canadense, vendida ao Post Malone por 3 milhões de dólares. E nós, jogadores, não sabíamos exatamente o que achar disso. Eles começaram a colocar muitas cartas serializadas na época, você tinha 500 cópias do Sol Ring dos anões, 500 cópias do Sol Ring dos elfos, e assim por diante. Mas fato é que, apesar de termos tido, sim, muitos debates na época sobre o quão boa a coleção viria a ser e o quão bem ela envelheceria, Senhor dos Anéis foi uma coleção muito bem feita, foi uma coleção caprichada e foi um dos crossovers que eu diria que os jogadores menos torceram o nariz. Quando a Wizards começou a fazer crossovers lá atrás, eles começaram, cara, com The Walking Dead, com Godzilla, com My Little Pony. E você pode sim argumentar que, pô, peraí, The Walking Dead tem zumbis, tem zumbi no Magic, ok? Godzilla tem ali dinossauros, ok, podemos argumentar. My Little Pony é um pouco difícil de defender, mas Isso aí Senhor eu dos não vi, Anéis tem não. uma estética muito parecida com o Magic. Inclusive, Magic tem uma estética muito parecida com o Senhor dos Anéis, né? Os contos do Tolkien, o que o Tolkien escreveu, a obra que ele criou, veio muito antes do Magic the Gathering. Então o Magic se inspirou sim muito na estética do que o Tolkien fez ali a nível de fantasia, essa pegada meio fantasia medieval, com elfos, goblins, dragões, enfim. Senhor dos Anéis é aquele tipo de ambientação que, se você nunca assistiu, nunca leu, nunca ouviu falar, e você simplesmente pega as cartas na mão, você que já joga Magic, e vai falar, pô, legal esse universo aqui que a Wizards criou, maneiro, faz sentido, parece Magic. Pois bem, Um que eu queria ver ele no Magic, assim, eu não sei. Eu vi que eles têm já, tipo, a Dona também tem outras cartas desse mundo, que é do mundo de Harry Potter, né? Eu gosto bastante de Harry Potter, eu não sei se encaixaria muito bem. Eu acho que não pra você ter os personagens em si, tipo o Rony, o Harry, embora eles colocariam, talvez eles, né? Mas de ter mesmo os monstros, as coisas de Harry Potter, eu acho que talvez seria uma coisa legal a ser feita, né? Tem ali as classes, as casas para você colocar, então não sei se se encaixaria, né? Mas pelo que eu sei, ele tem um jogo de carta do Harry Potter que é da própria Wizard, se eu não me engano. Então eu não sei se eles conseguiriam fazer também
uma collab no Magic. Essa foi a coleção de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média, lançada lá em... Você sabe sobre isso, deixe nos comentários, né? Como eu disse, eu sou novo nesse mundo, não conheço muita coisa. Só comprei algumas boxes assim, porque eu gostei, então tô conhecendo ainda. em junho de 2023, há quase 3 anos atrás. Nós teremos em breve agora, em agosto de 2026 desse ano, a coleção do Hobbit, a continuação desse crossover. E as primeiras impressões dessa coleção, o First Look, como a Wizards gosta de chamar, Nossa, a carta tá muito bonita. saiu na Magic Con Las Vegas, que é um evento gigantesco que aconteceu no final de semana retrasado, em Las Vegas, obviamente, que foi palco, inclusive, do Pro Tour de Secrets of Strixhaven, Pro Tour Standard, e na Magic Con eles costumam fazer vários painéis ali, respondendo dúvidas, spoilando cartas e assim por diante. E nós tivemos lá, sim, algumas informações de Reality Fracture, algumas informações de Marvel Super Heroes e algumas informações do Hobbit. E essas primeiras informações que saíram, digamos que foram um pouquinho esquisitas. Isso porque, sim, eles mostraram várias cartas novas, algumas delas estarão aparecendo na tela, inclusive. My Precious. A galera que estava assistindo, o pessoal que estava na plateia, no público, cara, quando algumas... Pô, muito legal essa arte do Bilbo. Encontrando. Só meio estranho essa água aí, porque, tipo, tá flutuando o anel na água. Meio que assim, dizendo que... Porque, assim, quando o Isildur, ele perdeu o anel, né? Que ele afundou num lago. O anel meio que mergulhou e ele tentou buscar e não conseguiu, né? Talvez aí o anel tava flutuando pra justamente querer ser achado, né? As cartas apareciam, o pessoal elogiava, aplaudia, comemorava. Então, deu pra ver que eles acertaram bastante na estética. Eles apareciam, Nossa, o pessoal... o Gollum aqui nesses dois primeiros tá muito monstruoso. Tipo, esse terceiro, ele tá monstruoso também. Tipo, mais do que nos filmes. Mas tá até parecido com os filmes. Agora esse segundo, tipo, os olhos dele tá de tamanho diferente e tudo mais. O rosto deformado. Tá bem legal. Tipo, pra não ficar exatamente igual ao dos filmes, né? Mas ainda tem um pouco de semelhança. Elogiava, aplaudia, comemorava. Então, deu pra ver que eles acertaram bastante na estética, na arte, em alguns fanservices, aplaudia. E essa aqui é de promo... Carta de promo, deve vir junto dos bundles. Comemorava. Então, deu pra ver que eles acertaram bastante na estética, na arte, em alguns fanservices bem específicos, assim, como, por exemplo, o fato do Smaug ter um pedacinho da escama ali faltando na arte, no frame especial. Isso foi um... Tem? Como, por exemplo, o fato do Smaug ter um pedacinho da escama ali faltando na arte, no frame especial. Isso foi Tipo, desse aqui tem, mas nesse aqui não dá pra ver. Deve estar embaixo. um detalhe bem interessante. Além de algumas cartas e mecânicas, eles spoilaram também o line-up de produtos, né? O catálogo de produtos da coleção. E aí a gente Esses vê, cara, o que a gente playbook tá acostumado a ver em toda a coleção. Tem Deixa eu ver aqui. O Hobbit, esse aqui é os dos mais caros, né? Nossa, esse aqui vai vender que nem água. bundle, tem booster box, tem kit de pré-lançamento, tem aquelas sim boxes também, que são, né, cartas de cena que você tinha em Senhor dos Anéis também. E se você for ver, até que tem bastante produto nessa coleção. Mas a galera sentiu falta de algo que, sinceramente, meio que ninguém entendeu. Onde diabos estão os decks de Commander? Veja bem, na coleção original de Senhor dos Anéis de 2023, eles lançaram 4 decks de Commander. Eu acho que foi um da Galadriel, o Riders of Rohan, um do Sauron e o do Frodo e do Sam, né, de parceiros. Pelo que eu vi dos últimos, assim, como fala? Dos universos Beyond não teve Commander, né? Porque os que eu lembro, né? O Avatar e o Homem-Aranha não teve Commander. O Avatar, muito sem sentido não ter. E o dos Tartaruga Ninjas, eu não sei se teve. Acho que teve um deck de Commander, né? Do Leonardo, eu acho que ele era, tipo, todas as cores. Não lembro. Porque o do Tartaruga Ninja eu não acompanhei muito. Mas eu acho que se teve, só teve uma carta só, tipo, um deck só de Commander. Cara, decks muito legais, muito bem montados, divertidos. Decks que venderam que nem água no deserto. Teve uma tiragem nova deles, parece que recentemente, porque os preços baixaram e já vendeu um monte de novo. Então, assim, muita gente que nem conhecia Magic entrou no jogo através desses decks de Commander, né? Dos pré... E eu entrei justamente, minhas primeiras cartas foi o deck de Commander de Elfo, que eu comprei na Amazon, comprando a Amazon de fora, né? Na época que eu comprei tava R$350 mais ou menos. Chegou bem rapidinho, mesmo vindo dos Estados Unidos. E logo assim que chegou aqui em casa, o deck já, tipo, tava... Não que valia isso, né, o meu, mas quando eu fui ver de novo pra, tipo, ver outros decks pra comprar, o que eu comprei já tava R$400, R$500. Com os de Senhor dos Anéis. Então era natural esperar que na coleção do Hobbit nós teríamos novamente alguns Commanders pré-com. O pessoal estava esperando algum Commander de anões, por exemplo, algo nessa pegada, né? Enfim. Mas legal. nada foi anunciado. Aliás, eles inclusive confirmaram que não teremos Commanders pré-com na coleção do Hobbit. E aí fica o primeiro questionamento.
por que diabos nós não temos Commanders nessa coleção. Por mais que a Wizards não tenha se pronunciado sobre o porquê de nós não termos Commanders na coleção de Hobbit, ela não é a primeira coleção Universes Beyond que fica sem os decks de Commander pré-con. Na coleção de Homem-Aranha, um tempo atrás, nós também não tivemos pré-con. Isso não veio tanto assim à mídia, porque a coleção foi uma bosta, então ninguém tava nem aí, quanto menos produto desse troço aqui, né? Mas naquela época a Wizards se pronunciou dizendo que a coleção de Marvel Spider-Man... Gostei assim, pelas cartas em si, né? Porque na época eu tava lendo quadrinhos também, então, tipo, pelas cartas em si eu gostei, mas pro jogo em si, não foi muito bom. Não era pra ser uma coleção regular do Standard, né? A gente fez vídeo sobre isso na época. Ela era pra ser uma coleção do mesmo escopo que Assassin's Creed foi, um set um pouquinho menor. Não era pra ser uma coleção regular do Standard. Eles acabaram meio que transformando ela numa coleção padrão, porque eles perceberam o fracasso de vendas que foi Assassin's Creed. E como o negócio foi muito corrido e tinham muitas cartas filler na coleção, desenvolver decks Commander pré-con também não funcionaria. Essa foi a explicação deles. Acontece que na coleção de Avatar, da Lester Bender, essa que foi sim muito bem recebida pela galera, como eu citei, terceira coleção mais vendida da história. Não que isso seja métrica, tá? Tem como uma coleção ser um sucesso e ainda assim ser um lixo. Pra Wizards of the Coast, Homem-Aranha foi um sucesso de vendas. A coleção vendeu muito para as distribuidoras. As distribuidoras venderam muito para as lojas, mas as lojas estão com produtos empacados até hoje. Então tem sim como uma coleção ser ao mesmo tempo um sucesso e um fracasso. Um sucesso para a Wizards, que desova tudo, e um fracasso para a comunidade, para os lojistas, para os investidores, para os colecionadores, para todo o ecossistema que não envolve Wizards e distribuição. De todo modo... O problema também é que eles seguram muito o preço alto, né? Tipo, eu vendo nas lojas, os preços estavam bem mais barato. Eu não sei quanto tá hoje, né? Mas na época que eu tava comprando o Avatar, o Homem-Aranha ainda tava meio não carinho, mas sei lá, pelos preços que eles falam que tava indo tão mal, tipo, dava pra vender mais barato, eu acho. A coleção de Avatar foi uma coleção muito bem feita, muito caprichada, uma coleção que era desde o início voltada ao padrão, ao formato standard, e mesmo assim nós não tivemos decks de Commander. Na época, a explicação que a Wizards deu, acho que inclusive foi o próprio Chris Cox que falou isso numa entrevista, nós não tivemos decks de Commander porque eles não conseguiram encontrar o tom correto. Porque ao mesmo tempo que o Zuko é um personagem vermelho, Firebending é uma mecânica que tinha muitas cartas pretas, e aí você tem Airbend que é branco, mas daí teria que fazer um deck Commander monocolorido branco, e aí você tem Airbend no branco, Firebend no vermelho, Earthbend no verde, você tem Waterbend no azul, e o preto. Teriam só 4 decks Commander, na cor preta não teria? Pô, mas poderiam ter feito, quem sabe, um Commander de vilões na cor preta? Enfim, eu não tenho conhecimento na lore de Avatar o suficiente pra dizer quais seriam as melhores combinações de cores e mecânicas pra cada pré-con, quantos pré-cons eles deveriam fazer, mas uma coisa eu tenho conhecimento de causa, que é entender que a Wizards não tá exatamente preocupada com... Dava pra fazer 5, sendo um de cada elemento e um do Avatar que usa todos os elementos. Tipo, é meio lógico isso. O flavor de cada Commander. Se for lucrativo pra eles, eles vão encontrar uma solução. Acredita em mim, cara. Ai, mas a gente não quer fazer um Commander de Firebending porque vai ter que mexer com isso e com aquilo. E isso não funcionaria em relação à lore, não interessa. Se eles fizerem um estudo e entenderem que isso vai vender pra caralho, eles vão fazer, mesmo que não fique perfeito. Na época, inclusive, nós estávamos com muitas especulações. Eu acho que eles sabiam que venderia, mas acho que foi preguiça. De que a Wizards estava tirando os Commanders pré-con das coleções de Universes Beyond, mesmo que eles vendessem muito, porque a Wizards quer que você compre boosters e entre no formato padrão, porque aí você tem compras recorrentes. Se você começa a jogar Standard, você compra boosters o tempo inteiro, você tá indo atrás de carta o tempo inteiro. Sendo que no Commander, muitas pessoas compram um Commander pré-con e não exatamente entram ali no ecossistema do Magic. Então, talvez, né, é um argumento válido, não é algo pronunciado pela própria Wizards, é só uma especulação. Só que ao mesmo tempo isso não parece fazer muito sentido, porque em Final Fantasy nós tivemos Commanders pré-con também, que foram muito bem recebidos. O Commander de Tartarugas Ninja foi um sucesso absoluto, até mais que a própria coleção, eu diria, porque recebeu muito elogios, Commander super bem montado, com um EV muito bom. Teve Commander de Tartaruga Ninja. Dentro da base de mana do deck, enfim, um deck de 5 cores, um negócio meio maluco. Teve Commander pré-con. E aí também sempre vem aquela pessoa falando, não. A Wizards finalmente reconheceu o Product Fatigue, né? A fatiga de produtos. Tem muito produto sendo lançado, tem muita coisa sendo lançada. E a Wizards finalmente reconheceu que precisa tirar o pé do acelerador um pouquinho e lançar menos produtos. Eu discordo veementemente, porque nós teremos de Magic Foundations, sim, aquela coleção que saiu anos atrás e que vai ficar 5 anos no Standard, nós teremos mais 5 Commanders de Foundations sendo lançados nesse ano. A própria Amazon já spoilou isso pra gente, um Commander pra cada uma das 5 cores do Magic. E além desses 5, nós temos já outros Commanders confirmados para 2026 também. Então, é um pouco difícil de acreditar que eles não estão fazendo Commanders em Hobbit porque eles querem pisar um pouco no freio, porque tem produto demais, vamos deixar os jogadores degustarem esses produtos, uma vez que eles continuam lançando coisas que não tem ninguém pedindo e não estão lançando coisas que eu vejo muita gente pedindo como Commanders no caso do Hobbit. E assim, sendo bem sincero, não me afeta diretamente não ter Commander pré-con na coleção X ou na coleção... Deixa eu ver se ele vai falar das cartas. Acho que eu vou pular aqui para a parte que ele fala das cartas em si. Eu acho que é a mais interessante pra mim agora. A notícia em específico por si só já é uma espécie de fofoca. Dentre as cartas que eles anunciaram que uma das box toppers, aquela carta que você ganha ali, né, quando você compra uma booster box, geralmente na primeira leva de booster boxes vem uma box topper. Quando você compra, você ganha uma box topper e eles anunciaram algumas delas. Uma delas, o reprint do The One Ring. Esse eu quero pegar. E tá diferente, acho, né?
lógico. um anel, que é, como eu disse, a carta mais, né, cobiçada da coleção original lá de Senhor dos Anéis Contos da Terra-média. E mostraram também, claro, a arte da carta, ilustrada pelo Dan Fraser, que é um dos artistas mais icônicos do Magic. A gente vai falar sobre algumas artes clássicas que ele fez. E a galera percebeu que nessa arte aí do The One Ring reprint, nós tínhamos algumas semelhanças com a arte original do The One Ring, a arte da Marta Nael. É exatamente essa daqui que eu estou segurando. Essa aqui é a arte do bundle. Quando você compra o bundle de Senhor dos Anéis Contos da Terra-média, vem, né, esse The One Ring aqui. Ele fazia parte de uma cena com outras cartas, né? E aí a galera começou a pensar, caraca, mas parece muito a arte da Marta Nael. E aí o pessoal espelhou o The One Ring, deu o zoom nele e percebeu que, na verdade, o Dan Fraser meio que só apagou a escrita em, acredito que é élfico, não sei exatamente qual é o idioma. Ele apagou a escrita, meio que usou um preenchimento generativo do Photoshop ou algo nesse sentido, pintou por cima e a arte é a mesma carta, o mesmo anel. Claro, com um background, né, com um fundo diferente, mas, assim, é inegável, indiscutível que Só inverteu ali pra ninguém pegar de cara. é o mesmo objeto, mesmo card. E assim, isso foi descoberto, percebido, notado durante a transmissão. Isso foi transmitido ao vivo, o painel estava passando lá no YouTube, na Twitch e tal. E, cara, assim que isso aconteceu, minutos depois já tinha uma enxurrada de tweets e posts e stories e TikToks e afins, né, falando sobre como o Dan Fraser copiou a arte da Marta Nael. Não levou muito tempo para que a Wizard se pronunciasse oficialmente e postasse ali uma nota explicando o ocorrido. Vamos a essa nota. Cara, é muito texto, eu não vou ler tudo aqui com vocês, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link do tweet para quem quiser ler com calma, tá? Mas basicamente eles falam que os fãs notaram algumas semelhanças entre a arte de um e a arte do outro, e eles falam que essas semelhanças não foram coincidência. Eles colocam primeiro uma nota do próprio Dan Fraser. O Dan disse que cometeu um erro, que se sente mal, né, especialmente pela Marta, que é uma artista que ele admira muito, e que enquanto ele estava tentando criar uma versão icônica do anel, ele procurando por referências, acabou usando ela como uma referência e pintou por cima. Tipo assim, a arte é do anel e o principal, que é o anel, ele só copiou. Só o fundo que ele pegou umas cores, botou lá e passou o dedo assim pra ficar com... Pra ele mexer as cores e tudo mais. Da carta. Ele fez isso com o objetivo de, né, manter a estética que os fãs tanto gostavam, mas que fazendo isso, ele acabou não criando uma arte dele, né? Ele pegou algo pronto. Ele diz que ama fazer arte pro Magic, que tá fazendo arte pro Magic há mais de 30 anos e que, pô, pede muitas desculpas aí pelo vacilo. Já a parte da Wizards diz que o Dan é um titã ali da indústria da arte do Magic, criou muitas artes icônicas, vai sempre ser uma parte importante do jogo e que eles já entraram em contato com a Marta Nael para pedirem desculpas e que estão muito desapontados com o processo de análise deles, da própria Wizards, né? O processo de review das artes. Então eles admitiram o erro interno deles de não terem percebido isso. Falam até que nas versões digitais da carta eles vão creditar os dois ilustradores e que já compensaram ali a Marta Nael para, né, enfim, botaram um cascalhinho no bolso dela para compensar o fato de que a arte dela foi basicamente roubada, copiada. Beleza. Aqui acabam os fatos, beleza? Fato é, lançaram uma carta que tem uma arte muito parecida com uma outra carta, o artista da segunda carta pediu desculpas porque usou a primeira carta como referência, a Wizards postou uma nota admitindo que foi um erro do artista e um erro deles de não terem percebido e que erros acontecem e errar é humano. Esse foi o fato, essa foi a informação. Aí começam os achismos e fofocas. Primeiro, no Facebook de uma espécie de agente do Dan Fraser, ele diz que a arte que foi publicada lá no painel, ele não viu em momento algum. E que, inclusive, o Dan estava mandando várias versões para a Wizards e a Wizards vivia pedindo alterações. Que a arte publicada não passou pela visão dele em momento algum. Uma outra fofoca / informação é a de que artes de Universes Beyond tendem a pagar menos do que artes de Magic mesmo. Porque quando você faz uma arte de uma propriedade intelectual que não é da própria Wizards, você não pode comercializar ela como ilustrador. Eu não posso vender prints dessa arte no meu site, eu não posso vender playmats dessa arte no meu site, enfim. Agora, se eu faço uma arte pro próprio Magic, eu tenho direitos para isso também. Então, se eu quiser, eu, André, ilustrei uma carta ali do soldado da caixinha azul, e aí eu quero vender um playmat dele no meu site, eu posso. Eu tenho uma série de diretrizes para seguir, mas eu posso. Eu posso vender quadros assinados dessa arte, apesar de ser uma arte que eu fiz para o Magic. Agora, se eu faço uma arte do Homem-Aranha, eu já não tenho esses direitos porque são direitos da Marvel. Apesar de que na Marvel, em específico, pela pesquisa que eu fiz, como é uma empresa que trabalha com quadrinhos, com muitos ilustradores há décadas e décadas, eles têm uma política um pouco diferente. Mas artes para Final Fantasy, para Senhor dos Anéis, para Avatar, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, justamente, eles pagam um pouquinho mais o artista por Artes Universes Beyond, já imaginando que ele não vai conseguir essa renda extra, não vai conseguir essas comissões por outras vias. E aí a fofoca entra justamente a de que artistas que fazem arte para Universes Beyond fazem artes mais preguiçosas, já considerando que eles vão ganhar menos. Cara, não dá pra... Por isso que eu não gosto de trazer fofoca no canal. Como é que eu vou opinar sobre esse negócio? Eu que não sou artista, bicho. E é claro que assim, o Dan Fraser é um cara que nasceu em 1945. Ele completa 81 anos de idade nesse ano. O cara ilustra pro Magic desde que o jogo é jogo, desde Alpha, tá? Pô, Mox, essas Moxes todas que vocês estão vendo aí foram ilustradas... Ah, mas eu acho que isso aí é um pouco de verdade. Hoje em dia, tipo, eu no meu próprio trabalho de programador, tipo, eu só não copio as coisas, né? Mas com a IA deixou tudo mais simplificado. Você só explica as specs que você precisa e tudo mais. E o trabalho pesado deixa a IA fazer. Eu acho que nessa parte aí o cara deve usar muita referência de muitas cartas, né? O próprio Tolkien,
ele faz muitas... Nos livros dele, né? Ele referencia muitas histórias de outros contos e tudo mais. Então, acho que isso é... Tudo bem que, no caso, ele usa as coisas da própria autoria dele, né? Não pega coisas de outros. Mas eu acho que isso é um pouco normal, sim. Mas eu acho que é isso aí. O vídeo aqui eu acho que não vai falar mais muita coisa sobre o resto do set aqui de Hobbit. Comentem aí o que é que vocês acharam, se vocês estão ansiosos, como eu, para esse set. Vou ver quando é que sai, se não já saiu. Pelo que eu pesquisei a última vez na Liga Magic não tinha, mas eu acho que daqui a pouco vai começar as pré-vendas das boxes, dos bundles, das coisas de Hobbit. Eu acho que vai sair muito rápido. Qualquer coisa, deixa aí o comentário, o que é que vocês acharam. E vejo vocês na próxima. Até mais, valeu, falou!